Meu marido me dá os papéis do divórcio no nosso aniversário presumindo que me tiraria tudo e iria embora com uma mulher rica, mas o juiz diz a ele que é hora de acordar. Tenho 34 anos e sou casada com James que tem 36. Estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Nos conhecemos trabalhando no mesmo lugar, e depois de 2 anos de namoro nos casamos em uma cerimônia incrível com familiares e amigos próximos. Tudo perfeito, nada a reclamar disso. Durante os primeiros 3 anos a vida era boa. Ambos estávamos bem em nossas carreiras ganhando bom dinheiro e tínhamos acabado de comprar uma casa nos arredores de Seattle. Até começamos a falar sobre ter filhos. James sempre foi ambicioso, algo que sempre admirei nele, embora às vezes sua ambição beirasse a teimosia. Mesmo assim sempre o apoiei. Então quando ele veio com a grande ideia de abrir sua própria empresa não me surpreendi nem um pouco. Ele queria desenvolver um aplicativo que mudaria a forma como as pessoas interagem com suas casas inteligentes, basicamente algo inovador e futurista. Eu me preocupava que ele largasse o emprego dele, ganhava $150.000 por ano, o que não é pouca coisa, mas queria apoiá-lo. Tínhamos economias e eu continuava trabalhando, então pensamos que poderíamos lidar com isso. Ele me prometeu que em 6 meses teria um protótipo pronto e encontraria investidores. Pensei, Bom, podemos aguentar 6 meses. mas 6 meses se transformaram em 1 ano e depois 1 ano em 2. Nossas economias quase acabaram. Enquanto isso eu cobria todas as despesas, a hipoteca, os serviços, a comida, até o seguro de saúde dele. Eu trabalhava mais horas e cortava gastos só para nos mantermos à tona. E toda vez que eu perguntava como ia o aplicativo ou se havia interesse de algum investidor ele ficava na defensiva, porque segundo ele, eu não sabia como era criar uma empresa. Por volta do 2º ano desse projeto comecei a notar mudanças estranhas nele. Ele estava sempre fora em supostos eventos de networking, às vezes 3 ou 4 noites por semana, e vestia seus melhores ternos como se tivesse uma reunião de negócios em Wall Street. Quando eu perguntava sobre esses eventos ele dizia que eram essenciais para conhecer investidores e fazer contatos. Mas aqui está o suspeito, ele chegava tarde em casa, às vezes com cheiro de perfume caro. No começo não pensei muito nisso. Confiava nele, mas com o tempo e sem ver avanços no aplicativo comecei a sentir que algo não se encaixava. Quando sugeri que ele procurasse um emprego de meio período para ajudar com as despesas ele ficou irritado e me disse que precisava se manter totalmente focado em sua visão. Tentei continuar o apoiando, mas estava exausta física, emocional e financeiramente. Eu mantinha tudo enquanto ele perseguia o que começava a parecer um sonho impossível. Na semana passada era nosso 5º aniversário de casamento, não tínhamos nada planejado porque as coisas estavam ruins, mas para piorar ainda mais ele fez algo. Chegou em casa por volta das 18 horas, elegante com um terno que eu não reconhecia. Perguntei para onde ele ia vestido daquele jeito, porque até onde eu sabia não tínhamos planos para comemorar nada. Antes que eu pudesse dizer algo ele me entregou um envelope sorrindo como se estivesse me mostrando que tinha ganho na loteria, e dentro do envelope estavam os papéis do divórcio. Acontece que ele estava se encontrando com outra mulher, Melissa, uma investidora de capital de risco de 40 anos que ele conheceu em um daqueles eventos de networking que ele frequentava. Ela viu o potencial dele e estava disposta a financiar sua nova empresa. Ele me confessou que eles estavam juntos há 8 meses. Os eventos de networking que ele insistia serem cruciais eram apenas encontros com Melissa. E a cereja do bolo, ele estava usando nosso cartão de crédito conjunto, meu dinheiro, para pagar seus jantares luxuosos com ela. Enquanto eu trabalhava horas extras, cortava gastos e me esforçava para pagar esse mesmo cartão de crédito todo mês. Mas o que realmente me quebrou não foi apenas a infidelidade, foi a arrogância dele a respeito disso. Ele deixou claro que não só iria embora com Melissa, mas que planejava ficar com metade de tudo que possuíamos, incluindo minhas economias para a aposentadoria, porque acreditava que tinha direito a elas depois de sacrificar sua carreira por sua empresa. Uma empresa que, aliás, ele não trabalhava há mais de 1 ano. Mas aqui está a reviravolta. Eu já tinha percebido que algo estava errado. Não tudo, mas o suficiente para saber que precisava me proteger. Nos últimos meses comecei a notar sinais de alerta que não me deixavam tranquila. A atitude defensiva dele quando eu perguntava sobre o aplicativo, suas respostas vagas sobre os eventos de networking e a forma como ele sempre fechava o laptop quando eu entrava no quarto. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas também não podia ignorar minha intuição. Então comecei a documentar tudo. Fiz um registro de cada despesa que cobri enquanto ele trabalhava, entre aspas, em seu sonho. Acompanhei todas as cobranças em nossos cartões de crédito conjuntos, incluindo aquelas que não faziam sentido. E há 6 meses decidi um passo além. Instalei câmeras no nosso escritório em casa. E aí obtive a confirmação real. Peguei ele em vídeo admitindo para um amigo que não estava trabalhando no aplicativo de jeito nenhum. Em vez disso estava apenas esperando encontrar uma opção melhor no mundo dos encontros. Foi então que decidi me proteger. Nos últimos 3 meses tenho me reunido secretamente com um dos melhores advogados de divórcio de Seattle. Trabalhamos lado a lado no meu caso. Registros financeiros que demonstravam que eu sozinha havia sustentado economicamente nosso casamento por 2 anos. Evidências de sua infidelidade e provas de que ele desperdiçou nossos bens com sua amante. No estado de Washington, a infidelidade pode não afetar diretamente o resultado do divórcio, mas gastar fundos matrimoniais em um caso, isso sim importa. No dia seguinte em que ele me entregou os
papéis do divórcio, apresentei meu próprio pedido. Eu não só tinha as provas, literalmente, mas também tinha uma equipe jurídica pronta para agir. Ele pensava que estava me pegando de surpresa, mas a verdade é que eu estava me preparando para esse momento há meses. Quando nos apresentamos no tribunal para a audiência inicial, pude ver literalmente o sangue escorrer do rosto de James. Meu advogado expôs todas as provas, e quando o juiz ouviu que James havia gasto mais de $50 mil do meu dinheiro em encontros luxuosos, hotéis e presentes para Melissa, sua expressão foi impagável. Mas o verdadeiro golpe veio quando o juiz mostrou um interesse particular nas gravações que eu tinha de James admitindo que havia me manipulado. Ele achou que podia zombar de mim, mas agora eu estava zombando dele judicialmente. O tribunal decidiu a meu favor, me concedendo controle temporário sobre nossos bens em comum, o que significava congelar nossas contas e ficar com a casa por enquanto. Isso foi um enorme alívio. Pelo menos por enquanto eu podia respirar sem me preocupar que ele pegasse cada centavo enquanto eu ficava de mãos vazias. Mas desde a audiência as coisas evoluíram ainda mais. Descobri que James havia exagerado a seriedade de seu relacionamento com Melissa. Sim, ela é rica, mas aqui está a reviravolta. Ela também é casada. E quando o marido dela descobriu o caso, a ameaçou de cortar todo o apoio financeiro caso ela continuasse com James. Pelo menos foi isso que James me contou. Então, de um momento para o outro, Melissa o deixou, o bloqueou de todos os lugares e agiu como se ele não existisse. E agora James está muito arrependido do que fez. Ele está procurando diferentes maneiras de me pedir perdão e encontrar uma forma de eu retirar o pedido de divórcio. Ele está dormindo no sofá de um amigo alegando que está na ruína e que não pode pagar um advogado porque eu congelei nossas contas conjuntas, algo que, aliás, eu tinha todo o direito legal de fazer. Me diverte que agora ele está implorando por perdão quando até pouco tempo atrás estava muito seguro de que ganharia. Ele até esperou nosso aniversário para me entregar os papéis do divórcio, o que eu vejo como uma forma extra de me machucar. Era como se ele me odiasse, porque não só me traiu, mas precisava esfregar isso na minha cara da pior forma possível. Uma parte de mim quer prolongar isso o máximo possível porque sei que isso prejudicará, fazê-lo sentir que não é bom brincar com as pessoas, muito menos comigo. Quero que ele sofra por ter me traído, por ter jogado 5 anos de casamento no lixo, por ter me tratado como seu suporte financeiro enquanto brincava de ser empresário, e sinto que tenho o direito de querer isso. Mas ao mesmo tempo, estou exausta, só quero que tudo acabe, quero reconstruir minha vida e me afastar do problema e dele o mais rápido possível. No final das contas, a única coisa que quero é paz. Então, estou aqui perguntando se alguém já passou por algo similar ou se tem algum conselho sobre como lidar com isso. Estou dividida entre fazer o que parece certo e ser mais misericordiosa para o bem de fechar este capítulo. Atualização. Prometo que li cada um dos seus comentários, e embora não tenha conseguido responder a todos, quero dizer que agradeço por terem se dado ao trabalho de dizer algo. Mas vocês estão aqui para saber o que aconteceu desde minha última publicação, então vamos ao que interessa. Ontem as coisas se complicaram, o que me incentivou a fazer esta atualização. James apareceu no meu local de trabalho, que também foi dele em algum momento, e foi um desastre total. Ele fez um escândalo no saguão, mas não do tipo violento, e sim do tipo choroso, literalmente chorando sobre como havia cometido o pior erro da vida dele, como Melissa havia se aproveitado da vulnerabilidade dele e que não queria o divórcio. Ele também se fez de vítima, como se não fosse ele quem tivesse pedido o divórcio em primeiro lugar. De qualquer forma, a segurança teve que intervir e escoltá-lo para fora do prédio, o que foi bastante humilhante para ele porque ele conhecia aquelas pessoas, mas não havia nada que ele pudesse fazer. É meu trabalho, e há pessoas fazendo algo importante. Não podem se distrair com um homem chorando no saguão. Naturalmente não perdi tempo. Liguei para meu advogado imediatamente e ele entrou com um pedido de medida protetiva temporária. O juiz aprovou hoje de manhã, e embora pareça uma pequena vitória para mim, é um grande alívio. É uma proteção, e espero que seja uma ferramenta para fazê-lo pensar 2 vezes antes de se aproximar. Mas não fechem a publicação ainda. Há mais coisas que aconteceram. Fiquei sabendo através de amigos em comum que James está dizendo para as pessoas que eu o manipulei e o obriguei a largar o emprego para fundar a empresa. É tão absurdo que me dá risada porque qualquer um que nos conhecesse naquela época sabe perfeitamente que foi completamente ideia dele. Ele não parava de falar disso. Na verdade, tentei convencê-lo a não fazer isso, que estava jogando fora uma carreira estável e que o melhor seria esperar um pouco antes de arriscarmos. Mas adivinhe? Tenho todas as nossas mensagens de texto e e-mails guardados daquela época. Mensagens que provam que eu era contra a ideia e que ele insistiu em seguir em frente. Meu advogado diz que essa tentativa de manchar minha reputação só vai prejudicar o caso dele porque está me dando cada vez mais coisas para o julgamento. Ter aceitado a derrota no começo teria tornado as coisas mais fáceis para nós dois, mas se ele quer que cheguemos a isso é justo que eu dê a ele o que ele quer. Mas também há um pouco de karma nesta atualização, que desta vez adotou o nome do marido de Melissa. Sim, o marido dela me contatou. Acontece que Melissa é uma mulher com tantas mentiras quanto James. A história da mulher milionária e bem-sucedida que ela vendeu para James era uma completa mentira. Ela o fez acreditar que tinha milhões depois de uma grande venda na área de tecnologia, mas a realidade é que a maioria de seus bens ainda está congelada em seu processo de divórcio. Ela o estava iludindo dizendo que assim que tudo se resolvesse o ajudaria a financiar sua empresa, mas o dinheiro é do marido dela e provavelmente continuará sendo dele após o divórcio. Melissa nunca planejou se divorciar do marido, não ia abrir mão do dinheiro, mas agora o marido dela está se divorciando dela. E como ele é um homem com dinheiro de antes do casamento, é óbvio que tinha um acordo pré-nupcial. Não pude evitar rir quando soube. Agora James tem em mãos uma ideia milionária,
Criar um aplicativo de encontros que evite que você seja enganado. Todos sabemos que teria sido muito útil para ele. Já estou em contato com meu advogado para os próximos passos. Não vou recuar, não importa quantas vezes James tente mudar a narrativa. Meu objetivo é que este divórcio se resolva da forma mais rápida e justa possível, mas não vou permitir que ele me pise novamente e o levarei às últimas consequências. Estou sendo firme na minha decisão, e embora esteja emocionalmente exausta, não vou deixá-lo sair impune. As decisões do tribunal, a medida protetiva e a verdade sobre Melissa. Tudo está começando a se encaixar em uma espécie de justiça. Adoro não ter que passar por tudo isso sozinha porque tenho vocês. Atualização 2. Bendita seja a medida protetiva que nos trouxe mais atualizações sobre minha história. Depois de receber a medida protetiva, James enlouqueceu, mas enlouqueceu de verdade. Ele criou várias contas falsas nas redes sociais para me assediar, enviou não sei quantas mensagens para me dizer tudo o que vocês podem imaginar e algumas coisas mais. O pior foi que começou a contar histórias elaboradas me acusando de ter desviado dinheiro de nossas contas conjuntas para financiar um vício em jogos, e como se isso não fosse suficientemente absurdo. Até contatou meus pais tentando manipulá-los para que acreditassem na versão dele dos fatos, um golpe baixo para dizer o mínimo. É claro que eu não ia deixar ele sair impune. Imediatamente enviei todas as provas do assédio para meu advogado, capturas de tela, mensagens e evidências de que ele estava violando a medida protetiva com seu comportamento online. Para isso que meu advogado serve. Ele cuidou de tudo. Meu advogado se certificou de que o tribunal ficasse sabendo de tudo isso, e o juiz não estava rindo quando revisou. Acontece que violar uma medida protetiva não é exatamente uma boa estratégia legal para um divórcio já complexo como este. Temos outra audiência marcada para daqui a algumas semanas, na qual meu advogado pedirá que James cubra meus honorários advocatícios devido a toda a loucura a que ele me submeteu. Não me parece ruim. Não é que ele fosse um advogado barato. A única coisa que lamento agora é não ter contratado um mais caro, mas estou contente com meu advogado. Ele tem trabalhado muito bem. Ontem me reuni com alguns de nossos amigos em comum para tomar um café. Eles me mostraram capturas de tela de mensagens onde James tentou convencê-los a mentir no tribunal para me prejudicar. Já sabem, essas capturas agora são mais provas para meu advogado. Acho que este julgamento já não se trata de uma batalha legal entre ele e eu, mas sim de uma batalha entre ele e ele mesmo. Hoje recebi uma ligação da mãe de James, já que não faltava mais nada que pudesse me acontecer, eu já esperava por isso, mas não recebi o que esperava. Ela estava chorando, me pedindo desculpas e dizendo quão arrependido estava por tudo o que havia acontecido. Aparentemente esta não é a primeira vez que James faz algo assim. Antes de nos conhecermos ele fez o mesmo com outras duas mulheres. Se aproveitou delas vivendo às custas delas enquanto fingia trabalhar em grandes projetos que nunca se concretizaram. Ela me disse que esperava que o casamento mudasse já que ele nunca tinha chegado a esta instância, mas está claro que este não é um comportamento recente, é simplesmente quem ele é. Honestamente, não sabia como responder a ela. Parte de mim queria ser compreensiva, mas outra parte só sentia que ela estava me culpando. Pareceu que ela estava transferindo a responsabilidade para mim, como se eu fosse quem devesse consertar o filho dela. Não era meu trabalho ser sua terapeuta nem sua cuidadora emocional. Eu só queria um companheiro, alguém que estivesse ao meu lado, não alguém que eu tivesse que carregar constantemente. É incrível como depois de tudo que ele fez ainda há pessoas que esperam que eu simplesmente aceite que ele é assim e faça as pazes com isso. Ela até insinuou que eu deveria perdoá-lo, apesar de ele continuar sem assumir nenhuma responsabilidade por suas ações. Cada vez que descubro mais coisas sobre James, seja sobre seu passado ou seu comportamento atual, fica difícil acreditar que eu tenha amado esse babuíno. É o único animal que me vem à mente quando penso em James agora. Embora eu sinta pena do animal porque eles parecem ser adoráveis, o processo legal continua avançando, mas é lento. Há muitas coisas para resolver com tantas provas e tantas reviravoltas que ele dá. Por um lado, ele torna o julgamento mais fácil, mas ao mesmo tempo complica mais, com mais provas, mais papéis e mais burocracia. Acho que talvez ele esteja atrasando o inevitável, mas pelo menos se vai fazer que não seja se enterrando. Atualização 3. Quase não consigo acreditar em como tudo terminou. Queria dar uma atualização sobre como foi a audiência e tudo o que aconteceu depois. Ontem foi o grande dia no tribunal, e foi um circo do começo ao fim. James compareceu sem advogado, o que foi outra atitude estúpida, mas não sei se ele decidiu assim ou se ninguém quis pegar o caso dele porque é uma bomba relógio prestes a explodir. Ele tentou se representar, mas isso não é televisão onde você diz algo eloquente e todo mundo aplaude. Senti que até o juiz sentiu vergonha alheia. O juiz começou a fazer perguntas sobre o suposto trabalho dele na empresa e foi doloroso de ver. Ele não conseguiu apresentar uma única linha de código, nenhum plano de negócios, nem sequer conseguiu explicar claramente o que o aplicativo dele deveria fazer. Foi como se ele pensasse que improvisando na hora conseguiria alguma coisa, mas assim que começou a devagar ficou claro para todos na sala que ele não fazia ideia do que estava dizendo. Vê-lo tentando sustentar suas mentiras e perceber o quão ridícula sua história soava foi surreal. Ninguém acreditou nele. Foi realmente vergonhoso e doloroso de ver, como ver um animal sofrendo e pedir que alguém o sacrifique para acabar com a dor dele. Então veio a tentativa dele de justificar os $50.000 que gastou com Melissa, chamando
Chamou de despesas de desenvolvimento empresarial. Alguém murmurou na sala que agora dormir com outras pessoas é chamado de desenvolvimento empresarial. O juiz nem sequer piscou antes de rejeitar completamente, classificou imediatamente como o que era, um abuso descarado de nossos fundos compartilhados. Enquanto via James tropeçar nas próprias mentiras repetidamente, sentia que estava mais perto de terminar com isso e vencer. Foi ainda melhor do que meu advogado esperava. O juiz decidiu a meu favor em tudo, e fiquei com a casa, o que é um enorme alívio, e minhas economias para a aposentadoria estão completamente protegidas. Mas a verdadeira surpresa foi esta: James foi condenado a me pagar $17.000. Esse valor cobre tudo o que gastei mantendo ele e sua aventura nos últimos 2 anos, desde as despesas pessoais até meus honorários advocatícios. O juiz foi claro: a profunda desonestidade e a exploração financeira premeditada de James foram os principais motivos de sua decisão. Foi maravilhoso estar lá. Acho que as 3 horas que tudo durou foram as mais divertidas da minha vida. Sim, a mãe dele estava na audiência, e o que aconteceu depois me deixou sem palavras. Depois que tudo terminou, ela se aproximou de mim, me abraçou e disse: Você se livrou de uma bala. Não esperava isso depois da nossa última conversa. Se sua mãe diz que você é uma bala, que deve ser a pessoa que te ama incondicionalmente, então você deve ser uma artilharia de maior calibre. Ela me disse que James se mudará para o Arizona para morar com a irmã para colocar sua vida em ordem. Não me importo com o que ele faça, a única coisa que me importa é que ele sairá da minha vida para sempre. O divórcio será oficial em 90 dias, mas posso conviver com isso porque já está tudo dito e feito. Desde a audiência tenho me concentrado em outras coisas pessoais e não tanto no meu divórcio. Graças a Deus me inscrevi em um mestrado em segurança cibernética. Sempre quis fazer isso, mas deixei em espera porque James dizia que era perda de dinheiro. A ironia é mais do que óbvia. Para ele, meu mestrado em segurança cibernética era perda de dinheiro, mas gastar meu dinheiro em escanear as vulnerabilidades de Melissa não. Eu sei, uma piada um tanto nerd, mas pelo menos eu entendo. Não tenho ideia se esta será a última atualização da história ou se virão outras, mas a menos que se trate de James, provavelmente começarei uma nova publicação caso seja outro tipo de problema na minha vida. Mas estando agora no Arizona, ou estando em breve, que problemas ele poderia me causar de lá? Não é a outra ponta do país, mas é longe o suficiente para não poder me afetar. Edição: me disseram que querem saber do divórcio de Melissa. E como já adiantei, as chances de Melissa conseguir dinheiro no divórcio eram menores que as de James, então o resultado do divórcio é esse. Não mencionei antes porque pensava que estava mais do que claro. Atualização 4. Prometi atualizar, mas só se fosse relacionado ao meu ex-marido, então não será nenhum spoiler dizer que James aprontou outra, não relacionada desta vez ao divórcio ou a mim, mas sim outra bobagem a qual ele nos acostumou. A mãe dele disse que ele estava morando no Arizona, e assim foi até recentemente quando ele não pediu, mas exigiu que a irmã lhe desse $15.000 para um novo aplicativo. Ele estava planejando, não sei do que se trata o aplicativo, porque nem a irmã dele sabe, mas quando ela ouviu: Você deve me dar esse dinheiro para começar o aplicativo, eu te devolverei quando a empresa abrir capital. Ela o expulsou de casa com sacolas cheias de roupa dele porque ele teve que sair muito rápido. Depois ele ligou para a mãe para pedir dinheiro, para ver se podia voltar a morar com ela, mas a mãe dele disse para ele seguir seu próprio caminho e não voltar até que tivesse encontrado uma forma de amadurecer. Vale destacar que ele ainda me deve tudo que foi ordenado a me pagar no julgamento, e que por lei quando ele conseguir um emprego parte do salário dele será penhorada por muito tempo. Mas não tenho pressa, os juros são melhores do que ter o dinheiro no banco.